Pois bem, continuando a discorrer sobre a construção da ideia do bem de família. Então, nesse contexto histórico, esta lei impedia a penhora de uma determinada área de terra, que hoje seria equivalente a 20 hectares, um pouco menos de 10 alqueires, impedia a penhora de imóveis urbanos destinados à moradia, também dentro de uma limitação de valor econômico e, consequentemente, impedia também a penhora de alguns bens móveis, como utensílios de cozinha e instrumentos utilizados para cultivo da terra, impedia a penhora de alguns animais, vacas leiteiras, bois, cavalo, porcos e as provisões necessárias a um ano de consumo. O que está por trás disso? A tutela do ser, em detrimento da proteção do ter. Figuras como o bem de família caminham lado a lado com a epistemologia, pensando-as contemporaneamente, caminham lado a lado com a epistemologia da constitucionalização do direito privado. Figuras como o bem de família decidem, a partir desta perspectiva contemporânea, ou seja, o que acontece nesse Texas de 1839, da primeira metade do século XIX, é algo fantástico, porque carrega o germen de figuras como a repersonalização do direito. Para que serve o direito? No confronto entre tutelar o ser humano, a dimensão existencial que impregna a vida de cada um de nós, ou as escolhas patrimoniais, faz-se a opção por tutelar o ser humano. Porque vejam, que a escolha foi feita. Credores não terão acesso, muitas vezes, ao seu crédito. Na medida em que eu digo, olha, a tua propriedade agrária ou a tua casa, naquele Texas ou no Brasil de hoje, não podem ser penhoradas, e no Brasil de hoje, se não excepcionalmente, eu estou dizendo, credor, em algumas situações talvez você não venha receber aquilo que lhe é devido. Por quê? Porque aquela ideia que é dividida entre nós, quando estudamos o direito das obrigações, que o patrimônio do devedor garante a satisfação das suas dívidas, opa, não é assim tão ampla, não é assim tão explícita. A aula do Diogo, no final, vai ser a mais divertida de todos, né, Diogo? Não é assim tão divertida, não é assim tão explícita. Por quê? Porque partes do patrimônio de cada um de nós foram seccionadas e protegidas. E não podem ser penhoradas. Há bens que são absolutamente impenhoráveis, há bens que são relativamente impenhoráveis. Na presença de outros, esses não podem ser penhorados. Relativamente impenhoráveis, outras tantas vezes, estes bens não podem ser penhorados. Por quê? Porque quando eu penso no bem de família, eu não estou pensando em quanto valem as nossas casas, os nossos apartamentos. Eu estou pensando na proteção que eles nos garantem. Eu estou pensando em teto. E no limite, psicanaliticamente, eu estou pensando na proteção do útero materno. Porque essa é a ideia que eu tenho quando penso about home, sweet home. Lar, doce lar. A proteção que as nossas casas garante a cada um de nós. É esta ideia, para mim, que está por trás da proteção do bem de família. Que, como eu disse a vocês, remonta ao direito texano da primeira metade do século XIX. E um detalhe, também do final do século XIX e início do século XX, vem a ideia de proibição de prisão civil por dívidas. Então, a impossibilidade de prisão civil por dívidas caminha lado a lado com essa questão de proteção do bem de família. Percebam? Hoje, no direito brasileiro, a única situação que permite a prisão civil por dívidas está no crédito alimentício.
A única situação, não há nenhuma outra possibilidade. Mas não faz muito tempo. No século XIX, ainda era possível prisão civil por dívida por poucas coisas. Aliás, se alguém aqui, por acaso, gosta de literatura, conhece os clássicos e leu Victor Hugo, ou Victor Hugo, se preferirem, nosso amigo Jean Valjean, ou Jean Valjean, agora me falta a perfeição do sobrenome, Os Miseráveis, percebe ali que ele foi levado para a cadeia por conta de uma dívida civil. E é exatamente essa situação que gera um levante gigantesco pelas ruas de Paris. A impossibilidade da prisão civil por dívida, portanto, é algo que começa a ganhar corpo durante esse processo de construção histórica. De lá para cá, fazendo um salto de alguma coisa como 100 ou 150 anos, que bom seria se todos tivessem uma casa para morar. O direito à moradia é uma promessa constitucional. É um direito fundamental social de segunda dimensão. Isso não quer dizer necessariamente que todos precisam ser proprietários das suas casas, não é disso que falamos, tá? Mas seria muito interessante que todos tivessem um teto. Infelizmente, sabemos que não é bem assim. E o fato é, aqueles que eventualmente são privilegiados e conseguem adquirir a sua moradia, têm esta moradia protegida. Como antecipei, o direito brasileiro faz isso de duas formas distintas, uma de modo automático, embora com mais possibilidades de penhora. Então, as situações que permitem a penhora, que são excepcionais, mas existem as situações que permitem a penhora do bem de família de um devedor. Na Lei 8.009, são mais amplas que as situações que permitem a penhora do bem de família de um devedor no Código Civil. Mas a Lei 8.009 atinge, certamente, a todos nós que somos proprietários de imóveis. Então, cada um de nós aqui que, porventura, tenha conseguido comprar o seu imóvel, a sua casa, o seu apartamento, ou mesmo a sua casinha em uma chácara, em um sítio, em uma fazenda, com alguns limites que eu vou delinear para vocês nessa nossa conversa, estão protegidos. No Código Civil, eu preciso da instituição do bem de família. E aí, a maior parte de nós provavelmente não vai conseguir fazê-lo, porque, como ensina um dos meus grandes mestres, o professor Zeno Veloso, o bem de família convencional, o bem de família que precisa ser instituído nos termos da codificação civil, é uma figura para elite econômica. Por quê? Porque na medida em que só se permite que cada um de nós institua 1/3 do seu patrimônio, proteja como bem de família 1/3 do seu patrimônio, e boa parte deste terço patrimonial precisa representar um bem imóvel, quanto nós precisaríamos ter para além da nossa casa, do nosso apartamento, do nosso barraquinho, felizmente registrado junto ao registro imobiliário. Isso não é a grande vantagem. Quanto mais a gente precisaria ter para isso? Aqui só o Carlos, que tem jeito de ser latifundiário, poderia instituir o seu bem de família. O restante de nós provavelmente teria algum tipo de dificuldade, não é mesmo? Então, é uma figura que abraça apenas alguns poucos privilegiados e que acaba tendo inspiração o bem de família do Código Civil, não no Homestead Act do Texas, mas no Fondo Patrimoniale, que está no Codice Civile, no Código Civil italiano. Bem, ratificando, portanto, deixando bastante claro, quando a gente pensa em figuras como o bem de família, elas buscam proteger a dimensão existencial contida no direito fundamental à moradia, né? E, em alguma medida, dá um pouco mais de densidade ao princípio constitucional de dignidade da pessoa humana. E digo isso por quê? Porque, muito embora família pressuponha 2 ou mais, 2 ou mais pessoas, mesmo aqueles que moram só,
tem direito à proteção do bem de família. O que reforça que a figura do bem de família protege mais que a família, cada ser humano que a integre, ou mesmo seres humanos que escolheram ou que foram conduzidos a viverem sem uma família. Não estou aqui afirmando que precisamos de filhos para termos família, como boa parte das pessoas, infelizmente, ainda pensa. Né? Minha doce Elisa, claro, com sutileza e com inteligência, durante longa data dizia: nós não temos uma família, nós não temos filhos. E o Marcos queria seguir daquela mesma forma. E a vida veio e ela me convenceu. E, enfim, estamos amando esse projeto. Mas, double income, no kids. Ah, o Fabiano e o Arlindo também são latifundiários. Olha que espetáculo, as coisas vão se revelando, não é? Queremos uma festa de final do semestre, então. Que a gente possa poder se abraçar de verdade, por conta dos nossos amigos donos de latifúndios. Então, percebam, não que eu esteja afirmando, tá? Que eu preciso ter filhos para ter uma família. Um casal já é considerado, obviamente, uma família que viva de forma casada, que vive em união estável, ou em algum modelo que o direito ainda não conseguiu abraçar. Mas aquele que vive só não é família. Família é uma noção necessariamente relacional. Mas mesmo assim, o solteiro, o divorciado, o viúvo, a solteira, a divorciada, a viúva, o single, como dizem os americanos, tem direito à proteção legal do bem de família e, eventualmente, podendo fazê-lo, também terá direito à proteção convencional, aquela que é instituída por meio de um negócio jurídico com este fim. Esse tema já chegou ao STF, é possível encontrarmos alguns julgados que fazem uma conexão extremamente interessante com a ideia de patrimônio mínimo, proteção do patrimônio mínimo. Cada um de nós, num sistema econômico capitalista, tem parte do seu patrimônio focada à satisfação de nossas necessidades existenciais, de nossas necessidades enquanto seres humanos, não como sujeitos de direito. Lembrem-se que a ideia de sujeito de direito surge na modernidade para podermos titularizar patrimônio. É uma construção ideológica. Hoje, muito mais atual, trabalharmos com pessoa humana com necessidades existenciais. Bom, feita essa pequena introdução, vamos conversar um pouco sobre a proteção do bem de família na Lei 8.009. Lei 8.009, talvez a única coisa boa que Sarney legou ao Brasil. Particularmente, eu não gosto dos livros dele de literatura, embora ele esteja na Academia dos Imortais. O que é impenhorável? O que é impenhorável? Como eu dizia a vocês, em um primeiro momento, na lei, nós temos que é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da família. E não responderá por qualquer tipo de dívida, exceto aquelas previstas no artigo 3º da lei. Então, impenhorável é o imóvel residencial próprio do casal ou da família. Esse é o texto legal. Opa! Nós já vimos que construção pretoriana, isso, aliás, é sumulado, súmula 364 do STJ. Construção pretoriana levou a ampliação desta ideia para proteção do bem da pessoa que vive só. Mais que isso, as suas benfeitorias também são impenhoráveis, qualquer que seja a sua natureza, e ainda os equipamentos que guarnecem a casa, com exceção de obras de arte, de adornos que sejam considerados suntuosos para exclusivo deleite. Isso é o que é protegido pela lei de eventual penhora. O contexto que vocês precisam enxergar aqui.
o proprietário do imóvel, a proprietária do bem, tem dívidas e chegou um ponto em que ele não possui, que ela não possui mais bens para além do bem em que vive para satisfazer o crédito daqueles com quem ela se relacionou negocialmente ou mesmo diante de um ilícito extracontratual, um acidente de trânsito que tenha provocado uma tragédia. E aí a escolha de Sofia. O credor vai ser privado da possibilidade de penhora ou o devedor será privado do seu imóvel. Por longa data, as pessoas perderam as suas casas. E, aliás, hoje, nas exceções legais, que seguem crescendo, infelizmente, também poderão perder, mais uma vez, home sweet home. O que é protegido, o bem, suas benfeitorias e os móveis e pertenças que estão ali, exceto obras de arte e eventuais adornos suntuosos. A escolha me parece bem feita. A escolha normativa me parece sábia. Gente, a palavra está sempre aberta, tá? Bom, as perguntas começam a aparecer. Professor, e se eu tiver 2 imóveis, qual deles vai ser tutelado? 2 imóveis residenciais, 2 imóveis nos quais eu resida. Isso é possível? Alguém consegue enxergar a possibilidade de a pessoa ser proprietária de 2 bens imóveis e habitar os 2 ao mesmo tempo? Sim. Por que sim, Diogo? Você está pensando no cara que pula a cerca? Tem uma casa para a família Demorei porque eu e... estava tentando liberar o microfone. Maravilha. Vamos lá. E aí? Professor, eu entendo o seguinte, tu é casado, tu tem teus filhos, a tua família, tu reside com eles em Canoas, mas maior parte do tempo da tua vida tu tá trabalhando em Rio Grande, mora lá. Perfeito. Ou eu tenho casa na Serra. Eu trabalho aqui de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, subo a serra. Perfeito. Ótimo, é isso aí. Então é muito factível a gente imaginar que eu possa ter mais de um imóvel. A lei fez a escolha. A lei escolheu o imóvel de menor valor para ser protegido. Também uma escolha sábia. É claro que isso só vai fazer algum sentido naquelas situações limites que mostram que a venda do imóvel de menor valor, o imóvel da Serra, que eu uso menos que o imóvel de Porto Alegre, não vai resolver o meu problema concreto, não vai ser capaz de pagar as minhas dívidas. Portanto, só em situações limítrofes, só em situações radicais, radical, radicular, até o ponto em que a raiz alcança, eu vou precisar me escorar nessa escolha feita pela Lei 8.009. Mas, de qualquer sorte, isso pode vir a acontecer. Para além disso, nós vimos que, nos termos do artigo 1º da Lei 8.009, precisa se habitar o bem de família para que ele seja empenhorado. Vírgula. Isso foi desconstruído pretorianamente, isso foi desconstruído pelos tribunais a partir de um argumento de presunção. No Brasil, presume-se que se eu abro mão de viver no imóvel que sou proprietário para viver pagando aluguéis, isso foi feito para aumento da minha renda. Então, presume-se que, pelo menos na argumentação dos julgados, e isso acaba nos orientando em termos de escolhas que são feitas pelo direito, você não precisa morar no bem, você pode locar um bem e presume-se que você locou o seu imóvel porque isso vai aumentar a sua renda ou por uma questão ligada a uma necessidade de trabalho, portanto também ligada a esse aspecto de sobrevivência, tá? Ligado ao trabalho, ligado ao labor. Portanto, por construção dos tribunais,
Eu não preciso viver com minha família para ter a proteção legal. Eu posso ser solteiro, divorciado, viúvo, celibatário ou não, pouco importa. E não preciso sequer viver no bem. Ele pode estar locado e ainda assim ele será protegido. Por outro lado, e os imóveis agrários? E se eu vivo no campo? Não vivo na urbe, vivo no campo. Pertenço a um contexto que é vivido por aproximadamente 10% da população brasileira hoje. Não terei proteção? E se sou um latifundiário, tenho acres e acres, hectares e hectares, alqueires e alqueires de terra, o que haverá de ser protegido? Toda a minha fazenda? Eu fiz um empréstimo bancário. Ofereci minha fazenda como garantia hipotecária. Agora eu vou invocar a proteção do bem de família, de toda ela, de 100 alqueires, 200 alqueires, 500 alqueires, 10 mil alqueires de terra. Lembrando que um alqueire aqui no Rio Grande do Sul equivale a 24.200 metros quadrados. Utilizamos a metragem paulista, alqueire paulista. Se forem para o Mato Grosso, 2 vezes isso, ou alqueire mineiro. Vejam que quando eu olho para o imóvel agrário, a penhora está limitada à pequena propriedade, o que se delineia normativamente a partir da ideia de módulos fiscais. A pequena propriedade agrária pode ter até 4 módulos fiscais. Agora, a pergunta é: o que é um módulo fiscal? Isso varia. Isso varia de 5 a 110 hectares. 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Artigo 5º, inciso 26 da Constituição. A pequena propriedade agrária, se trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Detalhe, como eu dizia, cada módulo fiscal varia entre 5 e 110 hectares. Isso tem uma íntima relação com a capacidade produtiva destes bens situados naquilo que a gente chama zona rural, fora dos limites da urbe. E por que será que eu tenho uma variação tão grande do módulo fiscal de 5 a 110 hectares? Porque, gente, uma coisa é ter alguns hectares de terra na região de Cascavel, terra roxa. Em Pernambuco, onde há uma sapê. A outra coisa é ter uma quantidade de hectares numa área extrativista da Amazônia Legal brasileira. Por exemplo, vamos voltar um pouco no tempo para viver do extrativismo de borracha ou do extrativismo de mel. Então, eu não sei quanto eu preciso ter de área para que as abelhas possam voar felizes. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul já não há mais abelhas felizes, né? Graças ao presidente Bolsonaro, que liberou o uso de uma série de agrotóxicos, as abelhas têm morrido sistematicamente. Eu não sei se acompanharam, infelizmente, esta tragédia ambiental. O ser que faz a polinização morreu aos bilhões, com um B bem grande, tá? São realidades distintas, portanto. E exatamente por conta desta diversidade de contextos, eu posso inserir aqui, por exemplo, também uma propriedade no agreste nordestino, utilizada para a criação de bodes. Quer dizer, a agricultura familiar é desenvolvida neste contexto e por isso há tanta flutuação aqui na construção dessa moldura de proteção. Está bem? E percebam, isso é muito importante. O fato do imóvel ser extremamente valioso não retira dele a sua condição de impenhorável. Portanto, o meu apartamento de 35 metros quadrados.
Quem é o latifundiário aí, Carlos? Vamos buscar aqui as informações. Vamos buscar aqui as informações. As informações foram escritas em algum lugar. Ah, o Fabiano e o Arlindo, muito bem. Então, a casa do Fabiano com 480 metros quadrados. Ou a mansão do Arlindo, que é um solar. Aliás, você sabe a diferença de solar e sobrado? As duas têm 2 pisos, tá bom? Ou 3. No sobrado, eu construí o piso de baixo, normalmente para alocá-lo para uma pequena atividade empresarial, para um pequeno bolicho. E com o que sobrou, eu fiz o meu barraco em cima. Então, sobrado. Tá? Solar. Foi pensado desde o início para vivermos nele. Então, Arlindo tem lá a sua belíssima casa com 500 metros quadrados de construção, 2 pisos, áreas produtivas. Produzem, Depois a gente fala de questão de área produtiva, tá bom? Pouco importa. A casa deles e o meu apartamento minúsculo, minha kitnet, meu JK, são igualmente protegidos. Professor, mas a casa é muito grande, vamos dividir isso ao meio. Isso é argumento comunista. Até porque, para quem assistiu o Dr. Zhivago, tem uma belíssima amostra da confusão que isso pode causar. Até porque o ponto aqui é quanto eu vou poder tirar da pessoa que tem essa casa que vale uma fortuna sem cair no contexto do solipsismo, da violação da igualdade. Portanto, bem, a leitura tem que ser, se você é um privilegiado, se queremos manter o nosso sistema econômico tal qual posto, se queremos seguir vivendo num capitalismo que privilegia, em alguma medida, que chamam de meritocracia, eu não sei se ser herdeiro é algum tipo de mérito, mas, enfim, essa é a discussão para outro momento também. Se queremos seguir vivendo esse contexto, sim, Jorge, existem muitas exceções e eu vou trabalhar nelas em seguida, tá bom? O que eu não posso é argumentar dizendo, opa, eu tenho uma casa maior, eu tenho uma casa menor, a menor é protegida, a maior não é. Então, o bem comum todo é protegido, é tutelado. E, é claro, tire daqui situações em que, eventualmente, possam ser consideradas fraudulentas ligadas à unificação de matrículas. Se alguém aqui tem alguma noção de funcionamento de sistema de registro imobiliário, se alguém tem alguma experiência com registro imobiliário, sabe que eu posso ser dono de vários lotes em um quarteirão e propor a unificação dessas matrículas, transformando tudo aquilo numa única matrícula. Então, esse procedimento é possível, é legítimo. Eventualmente, eu fiz isso simplesmente para fraudar credores. Opa! Fraude contra credores é uma figura que precisa ser pensada nesse universo. Posso ter simulado alguma coisa por meio de um negócio jurídico dissimulando. Opa! Tudo isso pode ser objeto de conversa num outro momento, mas não vem ao caso das nossas reflexões. Exceções. Ótimo. É disso que nós vamos falar agora. É disso que nós vamos falar agora e elas estão previstas no artigo 3º da Lei 8.009, que pretendo mostrar para vocês nesse momento. So, share screen. Aqui, dividindo o nosso texto legal com vocês. Está bem? Artigo 3º. O bem de família é impenhorável em qualquer processo de execução de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, exceto. Olha que lindo, ó. Eu tinha isso aqui garantido aos trabalhadores. Opa, deixa eu explicar isso para vocês. No processo de construção histórica desta lei,
algo era considerado sempre mais importante que a moradia. O quê? Alimentos. Então, o credor de alimentos no direito de família, o credor de alimentos no direito sucessório, o credor de alimentos, talvez no direito contratual, poderá penhorar, vou chegar lá no tributário. O tributário não permite a penhora do bem de família, tá? O leão não vai morder esse pedaço da gente. Mas os alimentos, direito de família, direito sucessório, permitem a penhora do bem de família. O que foi levado em consideração nesse momento? Opa, a necessidade de alimentos é mais premente que a necessidade à moradia. Portanto, eu posso privar o devedor do seu teto para que o credor não seja privado dos seus alimentos. E o crédito trabalhista? O crédito trabalhista tem natureza alimentar. E, portanto, enquanto processo histórico, lá em 1990, os trabalhadores domésticos poderiam penhorar o bem de família dos seus patrões para garantir o recebimento dos seus salários e outras verbas de natureza salarial. Então, no processo de construção histórica da lei, lá em 1990, e por longa data foi assim, essas duas dimensões de crédito alimentar apareciam como exceção. Posso penhorar para receber alimentos no direito de família, no direito das sucessões, talvez na responsabilidade civil, naquelas situações que envolvem acidentes de trânsito. E podia, melhor, penhorar se eu fosse Alfred. Quem é Alfred na imaginação de vocês? Cultura inútil. Alfred é o mordomo de Bruce Wayne. Se eu fosse o Jarbas, quem é o Jarbas na cultura de vocês? The Driver, o motorista do Riquinho Rico. Vamos à cultura brasileira. Monteiro Lobato, se eu fosse tia Anastácia. Quem é a tia Anastácia? O estereótipo. A cozinheira, muito bem, Carlos. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Logo, para garantir o pagamento dos salários e verbas de natureza salarial devida a empregados domésticos, o bem de família poderia ser penhorado. Saúde, Ari! O que acontece? Faz algum tempo, enfim, nós acabamos nós acabamos com um ranço histórico ligado à escravidão. Por quê? Porque a escravidão não acabou com a assinatura da Lei Áurea para a Princesa Isabel. Ela segue aí, incluindo a ideia de empregados domésticos, serviçais, mucamas. Eu confesso, eu tenho o privilégio de viver num bairro, no limite de um bairro bastante nobre aqui em Porto Alegre. Eu não me sinto pertencente a ele, mas vivo aqui. E é muito comum perceber aqui madames com suas serviçais devidamente uniformizadas. Isso me faz passar mal, tá bom? Por quê? Porque exigir de um empregado doméstico que use um traje específico é marcar diferença social, que me remete ao tempo da escravidão. Os patrões com belas roupas e os escravos vestindo trapos, ainda que com algum tipo de sofisticação. E por longa data isso seguiu sendo assim, porque nem em 88 a gente conseguiu garantir aos nossos empregados domésticos os mesmos direitos trabalhistas que nós, todos, enquanto trabalhadores, temos. Entendem essa crítica? Entendem esse ranço histórico que foi desconstruído recentemente por meio de uma emenda, de uma emenda constitucional, de uma reforma constitucional. Enfim, os trabalhadores domésticos conquistaram os seus direitos. E a lei que veio para regulamentar essa emenda constitucional fez o quê?
como na poesia de Augusto dos Anjos, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Versos íntimos. Aquele empregado doméstico que até então, para garantir seus poucos direitos, podia penhorar o bem de família do empregador, agora, para garantir o recebimento de mais direitos, já não pode fazê-lo. É exatamente neste contexto histórico que foi suprimido, e por isso ele está arriscado, o inciso 1º do artigo 3º da lei. Os trabalhadores já não podem mais, para haver os seus salários, que têm natureza alimentar, já não podem mais penhorar o bem de família dos seus patrões. E aí imaginem aqui a situação do empregado que tem agora o direito a todos os direitos trabalhistas que nós temos, que tem a sua carteira de trabalho devidamente registrada pelo seu empregador, pela sua empregadora, pela madame, na hora de receber salários atrasados, na hora de receber férias, 13º, horas extras que porventura tenha prestado, descobre que a madame, no máximo, tem a casa em que vive no seu nome e que todos os outros investimentos da família não estão no nome da madame, estão no nome do patrão, que não é formalmente o seu empregador, que talvez tenha se divorciado da madame. Então perceba que eu vou ter um problema aqui de efetividade. No diálogo entre o direito e a sociedade, perdem certamente os empregados. Meu amor, então... Meu amor, para mim? Uau! Minha esposa vai me matar! Vamos fechar aqui esse microfone para que esses atos falhos não se repitam mais. Já pensou, André? Ainda bem que eu estou aqui com fone de ouvido. As exceções. Sigamos nas exceções. Vamos lá! Então, nós falamos dos alimentos, está bem, está aqui, tá? Então, o credor de alimentos tem direito à penhora do bem de família. Claro, resguardadas questões ligadas à ameação e etc., isso não nos interessa nesse momento. Opa! Olha aqui, uma questão pontual. Muito bem! O nosso caríssimo Diogo falou da questão tributária. Perfeito, mas não trabalhe com direito tributário, trabalhe especificamente com o IPTU ou ITR, se a propriedade é agrária, ainda que o ITR seja pífio, é um dos impostos mais ridículos existentes no Brasil, porque o seu percentual é pífio, é muito pequeno, e ele tem a ver intimamente com uma sociedade latifundiária que sempre existiu no nosso Brasil. Mas qual é a ideia que está por trás dessa justificativa? Vocês vão perceber que tanto o IPTU quanto a taxa condominial, se não for paga voluntariamente, enseja a possibilidade de penhora do bem de família. Isso tem a ver com a manutenção das coletividades, da urbe, da cidade, ok? O IPTU talvez seja o mais relevante imposto para a manutenção das cidades no Brasil e, em paralelo, a manutenção das estruturas de vida em contextos coletivos. Não, taxa de lixo está fora. Você não consegue penhorar o imóvel, Diogo, por conta do pagamento da taxa de lixo. Durante longa data, tinha uma taxa que também foi excluída de iluminação pública, por uma outra perspectiva, por um outro contexto. Também não se permitia a penhora do bem de família. É especificamente o imposto territorial urbano, está bem? Ou o ITR. Então, imposto predial ou territorial. Regra restritiva de direito se interpreta restritivamente, tá? A taxa de lixo não tem a ver com o imóvel familiar. Tem a ver com a manutenção da sanidade, tá? E aqui entra também a questão da taxa condominial.
Tá bom? Além disso, tá? Além disso, quando é possível penhorar o bem de família, tá aqui, pelo titular do crédito decorrente do financiamento, mas aqui o detalhe é, eu ofereci o bem em garantia, porque ninguém empresta dinheiro sem garantia, e mais do que isso, depois vocês leiam com calma este inciso, o 2, e leiam com calma também o inciso 5, porque os dois estão no mesmo contexto, tá? Leiam com calma os incisos 2 e inciso 5º. E aqui eu vou fazer uma crítica, porque essas regras perderam quase todo o seu sentido na contemporaneidade. Quase todo o sentido. E por que quase todo o sentido? Gente, quando eu procuro um empréstimo bancário, um contrato de mútuo imobiliário, portanto, procuro mútuo imobiliário porque eu vou oferecer o imóvel como garantia. Que garantia eu utilizo? Qual é a ferramenta, qual é o instrumental que nós temos hoje, tá? Que começou lá no governo Dilma a ser construído normativamente, um governo que também privilegiou o sistema econômico, que também privilegiou os bancos. Qual é a forma de garantia mais utilizada hoje? Quem me diz? São duas palavras. Qual é a ferramenta mais utilizada pelos bancos? Ninguém aqui tem imóvel financiado? Todo mundo tem casa própria? Olha que beleza! Ninguém aqui tem carro consorciado? Vamos lá, Carlos, qual é a figura que é utilizada? Não, não é crédito consignado. É pior. É mais violenta. Isso, alienação o quê? Ótimo, muito bem, Jorge. Alienação fiduciária. O que eu quero provocá-los a pensar com isso? No inciso 2, o legislador está enxergando uma situação em que o dinheiro foi emprestado, e normalmente quem empresta dinheiro é a família, é o amigo, é o banco. Se a família ou se é o amigo dificilmente vai pedir uma garantia. Eu me lembro de uma campanha publicitária do Banco Itaú, há alguns anos, que dizia assim, o Banco Itaú é seu segundo melhor amigo. O primeiro seria seu pai ou sua mãe te emprestando dinheiro sem cobrar juros e sem pedir garantia. Fundo perdido. O banco fazia um excelente negócio, mas, opa, você tem que me oferecer alguma coisa em garantia. Qual é a garantia? Portanto, mostrando a falta de sentido no inciso 2º, porque as pessoas não emprestam dinheiro sem garantia, a não ser no contexto da família. Se foi teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, provavelmente ele não vai tomar a sua casa para receber esse dinheiro de volta. Então, o inciso 2º tem pouca densidade social. E o 5º fala em hipoteca, e banco não quer mais garantia hipotecária. Banco quer alienação fiduciária. Por quê? Porque a garantia hipotecária, o imóvel segue sendo seu. E tem algumas dívidas que se colocam antes dela. Por exemplo, se você deve para o banco, que tem a hipoteca, mas você deve alimentos, primeiro paga os alimentos. Se você tem empregados, crédito laboral, crédito trabalhista, você paga os trabalhadores. Se você tem tributos federais, você paga os tributos. Só se sobrar, aí depois vem a hipoteca. Tem uma ordenação. Mas a alienação fiduciária, você não é mais proprietário do bem. O bem passa a ser literalmente do banco, propriedade resolúvel, sim, mas se você não pagar todas as parcelas, perde o bem. O sistema financeiro, o sistema econômico brasileiro conseguiu vender essa ideia sob o argumento de que as taxas de juros diminuiriam. E, ó, mais uma vez, banana para quem? Para os mais frágeis na relação. Logo, o inciso 5º não tem sentido nenhum também hoje. Resta o que para a gente? Share one more time. Resta o que para a gente? O inciso 6º, o que é uma obviedade. Então, se o bem de família foi adquirido com recurso proveniente do crime, haverá perdimento,
por ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento. Logo, eu pratiquei um crime, a sentença penal tem uma dimensão de reparação. Então, nessa situação, pode-se pensar em perda do bem de família por conta da questão penal aqui, da tutela penal que existe. E ainda, grande tema de discussão por obrigação decorrente da fiança concedida no contrato de locação. Percebam o grau de especificidade. A questão do crime eu acho que se explica facilmente como exceção. Eu lembro de um caso muito famoso, Juan Carlos Abadia, creio que era esse o nome, um grande traficante que tinha um imóvel, ele residia nesse imóvel no Jurerê Internacional. Se não tiver oportunidade de ir ao Jurerê Internacional, pelo menos já ouviram falar a Praia de Bacana, ali em Floripa, né? Eu passei por lá algumas vezes na minha vida, na minha juventude, como experiências antropológicas, e era divertidíssimo, Arlindo, porque eu via nos botecos os rapazes assim, mostrando os músculos uns para os outros, né? O sol do meio-dia de janeiro tomando espumante, assim, delicadamente, né? E as moças ficavam espalhadas sobre chases, sobre móveis longos, curtindo seus corpos ao sol, como se fossem princesas egípcias ou Penélopes charmosas. Aquilo era uma experiência antropológica fascinante, o reino da futilidade. Opa! Alguém falou? Ainda continua, Catalão. Continua do mesmo jeito? Então tá aí, ó. É o mundo da futilidade. Isso é um espetáculo, né? Pois bem, então esta casa estava situada ali neste universo, aquelas mansões magníficas perto da área costeira. Bom, se ele morava ali, poderia invocar o bem de família? Não, não poderia, porque o bem, teoricamente, parece que isso se comprova nos autos. Essa é pelo menos o que se vende para o grande público ao qual eu pertenço, consumidor de informações. Ele teria perdido o bem por conta do bem ter sido adquirido com um produto proveniente do tráfico de drogas. Então, faz sentido. E a última exceção que eu apresentei para vocês, a grande discussão, a possibilidade ou não de penhora do bem de família do fiador. Isso está, meus queridos estudantes, à disposição. Não é essa tela que eu quero mostrar, só um pouquinho. Isso está, é um texto que eu gostaria que vocês lessem, até porque a tarefa vai envolver isso também. O nosso curso está aqui, bem de família legal ou convencional. Essa discussão sobre a possibilidade ou não de penhora do bem de família do fiador, vocês vão encontrar aqui nesse artigo. Esse é o artigo que eu gostaria muito que vocês lessem, mesmo porque ele envolve uma homenagem. E eu já explico muito rapidamente. A garota que escreveu esse texto, Eduarda Halber, fez seu trabalho de conclusão de curso comigo. Era uma menina extremamente talentosa, uma menina cheia de vida, e o verbo no passado foi usado de propósito, porque, infelizmente, pouquíssimo tempo depois da publicação desse texto, ela descobriu um quadro grave de leucemia e infelizmente, se foi. Não está mais entre nós. O texto é muito bem escrito e ele retrata exatamente o momento da discussão que foi mais fantástico. Posso ou não penhorar o bem de família do locador na locação imobiliária? Percebam o nível de especificidade. Então, vamos imaginar que a Kathleen esteja pensando em casar ou em fazer uma bela festa, prefira o último ao primeiro nesse momento da vida, e para esta bela festa, ela locou um vestido. É muito mais inteligente, aliás, é mais sustentável locarmos vestidos do que comprarmos os vestidos nos costureiros, em gente famosa. Ela foi demandada no momento da contratação e ofereceu um fiador. Ela ofereceu um fiador, ela não pagou a locação por um motivo qualquer, o fiador não perderá o seu imóvel se não pagar também.
Então, na locação de um vestido, não tem problema. Na locação de... ainda existe locação de DVD, de Blu-ray. Teoricamente, isso é possível, tá? Pouco comum. Loquei mesas para fazer uma festa, mesas e cadeiras, engradados de cerveja, um puta de um churrasco. O fiador que eventualmente foi demandado não poderá perder o seu bem. Fiz um empréstimo bancário, o gerente pediu um fiador, eu ofereci o fiador não perderá o seu bem. Agora, nessa especificidade da locação de imóveis, na lei 8245, que é a lei de locação imobiliária, bom, esse fiador poderá perder o seu imóvel. Essa é uma discussão que, no meu sentido, ainda está aberta na literatura jurídica, embora no STF, desde o texto da Eduardo, que ele pega exatamente esta questão para explorar, todos os julgados que eu vi foram pró-proprietário, credor, proprietário, titular do crédito, não pró-fiador. Garantiu-se o crédito em detrimento da moradia, em flagrante violação da isonomia constitucional, da promessa de igualdade feita a todos. Infelizmente, essa é a posição que o STJ tem adotado atualmente. Em paralelo, qual a discussão que eu quero trazer para vocês em poucos minutos? Apresentar a existência de um outro bem de família, do bem de família voluntário ou convencional, que é tratado entre os artigos 1711 e 1722 do Código Civil, 1711 a 1722. No que ele difere disso tudo que eu disse para vocês? Primeiro, a sua instituição exige manifestação de vontade. O negócio jurídico inter vivos ou causa mortes. Eu posso instituir um bem de família por meio de testamento, desde que, obviamente, naquele contexto já antecipado, que envolve, no máximo, 1/3 do patrimônio do instituidor. No máximo, 1/3 do patrimônio do instituidor. Exige escritura pública ou testamento. Qualquer forma do testamento, obviamente, pressupõe que a extração de efeitos, a produção de efeitos típicos, exige um testamento válido. Exige um testamento válido. O que mais? O que mais é importante aqui, em termos de diferenciação, o bem de família convencional, ele tem uma limitação temporal. Ele persiste vitaliciamente em favor do cônjuge sobrevivo e durará enquanto os filhos forem incapazes, na medida em que não haja mais um cônjuge sobrevivo ou, eventualmente, não haja sequer um cônjuge. E os filhos alcancem a maioridade civil, esta proteção negocial, esta proteção instituída formalmente, perde os seus efeitos. Por que ele é tão importante? Porque eu só tenho duas possibilidades de penhora do bem de família convencional. Eu só tenho duas possibilidades. Quais são elas? O IPTU ou a taxa condominial. Só as dívidas oriundas do próprio bem permitem a sua penhora. Nenhuma outra. Nem o crédito alimentar poderá ser invocado como ferramenta para quebrar essa proteção convencional. E venhamos e convenhamos, enquanto ferramenta de proteção de patrimônio, porque aqui me parece o caso, ela é fantástica. E há uma outra vantagem aqui. Uma outra grande vantagem. Por meio da instituição do bem de família, eu posso tutelar aquele imóvel se tenho vários que têm maior valor. Respeitado aquele terço no momento da instituição,
E é interessante aqui que eu preciso publicar editais junto ao registro imobiliário para que este bem de família produza os efeitos da imperabilidade perante terceiros. Então, eu preciso respeitar o sistema registral, eu preciso publicizar alguns editais junto ao registro imobiliário, porque essa escritura pública de instituição do bem de família ou esse testamento tem que ser levado a registro no registro imobiliário, uma vez produzindo os seus efeitos, uma vez realmente instituído, isso permite a proteção do bem de maior valor. Por outro lado, 2 ou 3 detalhes finais que eu quero comentar com vocês. O bem de família instituído transforma o bem protegido em inalienável. Pelo menos em relativamente inalienável. Excepcionalmente, isso poderá acontecer. O que quero dizer com isso? Se nos termos da Lei 8.009 eu posso seguir vendendo o meu apartamento, vocês podem seguir vendendo as suas casas, o Jorge, o Arlindo poderão vender os seus solares, as suas mansões. Instituído o bem de família nos termos do Código Civil, esses bens tornam-se inalienáveis, coisa fora do comércio. Não posso vendê-los, exceto com permissão judicial e ouvido do Ministério Público, comprovada a necessidade. Aqui o exemplo que eu consigo enxergar são as mansões da Avenida Paulista, em São Paulo, que tem um custo de manutenção altíssimo e que talvez não possa mais ser sustentado pelo morador. Então, eu peço permissão para vender aquele imóvel antigo, não necessariamente velho, mas antigo e com custo de manutenção elevadíssimo, e usar esse dinheiro para comprar um outro imóvel. Então, essa operação é casada e fiscalizada pelo MP, com a bênção judicial. Negócio casado, vou vender este bem para comprar aquele outro imóvel. Então, excepcionalmente, eu posso vendê-lo, por isso, talvez possamos falar em inalienabilidade relativa. Mas ela está aí e expressamente prevista na nossa codificação civil. Gente, em princípio, eram essas as questões que eu gostaria de trazer para vocês. Está bem? E antes de fechar, falar que eu deixei uma tarefinha para vocês realizarem com prazo de uma semana. Ela está aqui, ó. A tarefa de hoje consiste em... E é uma forma de estimulá-los, de estimulá-las a passearem pelos sites dos tribunais superiores. Identificar no STJ ou no STF um julgado que seja elaborado, que tenha sido produzido ao longo dos últimos 10 anos. Então, de 10 anos para cá está valendo, sobre o bem de família legal. Tá? O bem de família lá da Lei Sarney, da Lei 8.009. O que mais chama a sua atenção? Então, leia 2, 3, 4 julgados. O que eu quero? Um pequenino texto, algumas poucas linhas, sintetizando o julgado. O julgado decidiu esse tipo de situação, explicando o motivo pelo qual o julgado chamou a sua atenção. Eu gostei por conta disso. Ou eu odiei, ele chamou a minha atenção porque eu odiei, eu achei que é muito injusto. Tá? E avaliando de forma minimamente justificada o erro ou o acerto da decisão. Aqui está o formulário. Aqui está o formulário a ser preenchido. A brincadeira aqui, home, sweet home. Com essa resposta, vocês têm até uma semana para isso. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. A palavra está aberta. Dúvidas, angústias, incômodos. Estou aqui à disposição de vocês. Morrendo de fome, vou falar a verdade, que eu me sentei aqui às 2 da tarde hoje para conversar com o pessoal do mestrado. Depois foi o grupo de pesquisa. Maria Eduardo, senti sua falta no nosso grupo de pesquisa, viu? Ó, puxando a orelha. Mas, enfim, vocês são prioridade e dizem que tem um tal de um jejum intermitente. Acho que eu estou fazendo ele à força aqui. Perguntas? Então, Maria Isabel disse que está tudo bem. Obrigado, Maria Isabel. Um beijo para você.
A Mona Lisa disse que está tudo bem. Mona Lisa, obrigado. Um beijo para você. Bom descanso ou bom trabalho. Enfim. Boa noite. Fala, Carlos. Já abriu o microfone, vai. Esse formulário aí vai funcionar, porque eu não sei se tu viu aquelas mensagens que eu coloquei lá. Pô, eu fiz aqueles 2 trabalhos, coloquei no formulário e daí depois dava não atribuído. Posso ser muito